Bem-vindos, senhoras e senhores, a esta droga de canal. Eu sou o Lucas e nós estamos o tempo todo sendo normalizados. Já sentou direito? Se afasta um pouco da tela e aí sim a gente começa a falar de Valkenburg Foundation. Antes de falarmos sobre o livro, eu tenho uma consideração inicial, e é a consideração inicial. Eu tô falando sobre a produção do Rô Amadeu, nosso queridíssimo Rô Amadeu dos Segredos de Narrador. Ele escreveu The Storyteller's Guide, é um material que está em inglês, está disponível lá no Storyteller's Vault. Se você ainda não viu, corre lá para adquirir o seu. Puta material bacana, muito legal ver produção nacional aparecendo na Vault, principalmente produzido em inglês, gente, para ganhar visibilidade. Porra, isso é importante pra caralho, vocês não têm noção. E se você não conhece Segredos de Narrador, eu duvido muito que você não conheça, mas o linkzinho tá aqui embaixo. E esse aqui é o desenho do canal dele. Então, dá uma procurada aí, Segredos de Narrador, caso, o que eu acho muito difícil de você não conhecer. Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre o vídeo. A estrutura de Valkenburg Foundation é muito interessante, diferente dos outros livros, ele conversa muito bem todo o seu conteúdo e começa com um conto de introdução muito bom. O conto dele é epistolar, já falei sobre o elemento epistolar dentro da mecânica de narrativa, até você como jogador pode usar essa mecânica, mas aqui ele usa as folhas do diário desse Leopold Valkenburg, que é um portador da luz interior lá da Suécia. Muito interessante como ele ilustra as primeiras impressões, os primeiros passos dele como um analista, né, aqui como ele é dito, até chegar na Fundação Valkenburg em 1993, que seria a publicação desse livro que a gente vai analisar aqui hoje. Depois ele apresenta uma breve introdução sobre o tema, o que você vai encontrar no livro em si, e então ele vem diretamente com os outros capítulos, em que cronologicamente há uma aventura a ser seguida. Então, diferente de livros que têm aventuras soltas, como a gente vai ver em Love Beyond Death, que não exatamente são aventuras interligadas, mas elas apresentam aventuras que você pode jogar, mas enfim, elas são interligadas entre si, elas todas têm ligação com Valkenburg Foundation, e elas devem ser jogadas cronologicamente, e no final do livro a gente tem o apêndice que apresenta algumas fichas de personagem que são apresentadas durante a crônica. Mas vamos falar um por um desses elementos, começando pela história dessa tão estranha fundação, né? Em 1913, o Dr. Leopold Valkenburg, como ele ficou conhecido, ele se formou um dos primeiros analistas da Suécia da sua época, e ele formou ali o seu consultório na região para cuidar justamente dos lunáticos, como ele chama os filhotes perdidos, que há muito tempo passaram pela primeira mudança, mas não sabem sobre sua verdadeira natureza, não tem conhecimento, né? Então ele fez ali alguns pacientes naquela região ali da Suécia, e isso para ele era muito importante porque ele mesmo foi um filhote perdido. Ele passou por uma primeira mudança tardiamente, ele não era um filhote perdido necessariamente, e isso trouxe uma curiosidade muito grande para ele em relação a essa condição. E por que os lunáticos? Porque a primeira mudança, quando você não conhece todo esse sofrimento que Gaia transmite para você, isso pode ser um tanto quanto perturbador se ninguém te disser o que realmente está acontecendo, né? A intenção dele era justamente aproximar de novo a humanidade dos lobisomens. A partir disso é que ele conseguiu a inimizade dos Garras Vermelhas da região, então ele teve que se mudar. Ele mandou alguns peregrinos silenciosos para a América, e lá eles acharam uma região em Wyoming. E em Wyoming ele mudou-se e ele fundou a primeira clínica dele, que seria a Fundação Valkenburg. Ele comprou um rancho ali com a fortuna da sua família, e então, próxima à seita do Coração Puro, achei muito legal esse nome, que é uma seita de Wendigo. Ele começou a tratar os Wendigo que passavam justamente por essas situações de primeira mudança tardia, e assim ele começou a ganhar realmente a confiança dessa seita. E, claro, os lupinos da região, principalmente os Garras Vermelhas, continuaram não gostando da atitude dele, mas mesmo assim ele continuou seu tratamento. E deu tanto certo que os pacientes da região meio que acabaram, e ele resolveu expandir os seus negócios. É então que ele, a partir da sua fundação, começa a formar grupos, que eu vou chamar aqui de matilhas aventureiras, que são os Questing Packs, que elas são designadas para ir em vários lugares do mundo, para que elas possam pegar esses lunáticos, como eles são chamados,
trazer até a fundação para serem tratados. Aqueles que não fossem tão bem controlados, vamos dizer dessa forma, o que eu digo na iniciação aqui desse vídeo, que é justamente sobre a normalização, é que eles devem ser executados, porque não tem cura ao ponto de vista dessas matilhas, então eles devem ser executados pelo bem do véu também. Em 1930, na verdade nos anos 30, o Leopold Valkenburg acabou sofrendo uma fatalidade por um paciente da fundação e então a instituição fecha suas portas. Muito tempo depois, nos anos 80, é que a sua neta, a Gretchen Valkenburg, ela reabre a fundação. Ela não é uma garu, ela é uma parente, mas ela tem a mesma intenção que o seu avô e ela faz ali a sua fundação para que continue esse processo de cura. Só que no mundo atual as coisas estão muito mais degringoladas do que antes, os filhotes perdidos são abundantes, então ela tem muito trabalho a se fazer. Só que existe um empecilho que não é exatamente da consciência dela. Tem os malditos titeriteiros, que esses malditos eles conseguem esconder a natureza da Wyrm deles e eles ficam ali apenas aguardando o momento adequado, e esse momento adequado geralmente é à noite, que é quando todos estão dormindo na fundação. Esses titeriteiros, como são chamados, assim eu traduzi, que eles gostam de pegar os funcionários da instituição e eles pegam esses pacientes, levam eles para o porão e torturam eles. E por que isso acontece? Aqui diz no livro que existe um problema muito grave na fundação, que é em relação aos estudos psicológicos que acontecem ali. Ao invés de focarem no tratamento, eles ficam obcecados pela pesquisa. Então eles pegam os pacientes e fazem deles cobaias, eles abrem eles, isso sob a influência dos titeriteiros. Eles abrem esses pacientes, eles veem os órgãos, torturam e coisa e tal. E esses titeriteiros, na verdade, não estão fazendo isso por simples maldade. Eles querem desenvolver um método em que esses garu, pacientes, eles sejam controlados e assim, olha só que interessante, eles formem uma nova frente para a Wyrm. Mas como eu disse, tudo isso acontece inconscientemente, né? Os funcionários não têm lembrança sobre isso, apenas um em especial, mas isso vai aparecer mais pra frente em uma das aventuras, e é meio que para desmascarar de vez o que está acontecendo nessa fundação. Mas, à primeira medida, essa fundação tem boas intenções. Tenho ressalvas sobre essa intenção da fundação, mas vou deixar para o final do vídeo. E como eu disse também na introdução, esse livro ele é dividido em 5 partes, é uma crônica com 5 histórias, e cada história ela deve ser seguida cronologicamente para que chegue no final e descubra que a fundação realmente ela está comprometida. Então, para vocês entenderem como entra os jogadores nessa história, a instituição ela precisa de gente nova ali, porque a mais recente matilha aventureira ela foi eliminada misteriosamente, ninguém sabe o que aconteceu, e eles precisam de mais pessoas para fazer essas missões, e é claro que a gente está falando dos personagens dos jogadores. Mas vamos a cada uma dessas histórias porque tem muita coisa para falar. Essa primeira aventura ela tem um segmento Railroad. Se você não sabe do que eu estou falando, eu deixei alguns links em algum lugar lá na droga de página. Eu deixei 2 links sobre aventura Sandbox e sobre Railroad, bem interessantes para você, para ficar bem claro qual é a intenção de cada uma dessas aventuras. Mas essa daqui é Railroad, bem brevemente explicando, ela vai seguir uma linha que ela dificilmente vai permitir que as personagens façam outras coisas ao segmento da história. E ela começa da seguinte forma: as personagens elas podem ser de qualquer seita e elas são convocadas para ir até a Fundação Valkenburg. Elas recebem um mapa e elas recebem um nome ao qual elas precisam procurar naquela fundação. Eles estão procurando especificamente por um Teurge famoso que desapareceu e eles têm que saber o que aconteceu. Ficaram sabendo que estão nessa fundação e eles, desconfiados, meio que fazem surpresa. Só que eles não contam que nessa fundação ela possui alguns espíritos que são guardiões e avisam qualquer pessoa que não está autorizada a entrar. Avisa ali os funcionários, no caso os garu e os parentes, de que realmente tem alguém adentrando naquele rancho. Então quando as personagens adentram ali na região, a Gretchen, que é a neta do Valkenburg, né, do Leopold, ela vai receber as personagens e ali já rola uma interpretação, uma coisa de mistério, uma coisa meio paranoica,
mas mesmo assim ela é muito receptiva, ela vai mostrar todo o lugar para os personagens, enfim, eu vou colocar o mapa aqui da fundação para vocês entenderem, e então ela começa a questionar, né, qual é a visita das personagens ali, e a intenção dos personagens, olha só como as coisas são lineares. A intenção dos personagens é realmente falar que realmente eles estão procurando esse tal de Graveseeker, mas ali nessa fundação ele mudou de nome, ele é conhecido como Orson Grave. Além dessa Gretchen, eles também são apresentados um personagem muito importante a ser destacado aqui, que é o Victor Helms, que é um andarilho do asfalto, assim como ele é apresentado aqui inicialmente, e esses caras são meio que os diretores da fundação. E então, logo em seguida, eles são levados até a cela desse Orson Gravely, e esse cara ele é um roedor de ossos, um teurge, e eles são colocados dentro da cela desse cara, só que os funcionários, né, os enfermeiros, vamos dizer assim, eles avisam que eles precisam trancar a porta, trancar os personagens do lado de dentro como uma forma de segurança, porque se ele ficar agressivo, eles precisam conter, né, eles são apenas parentes, não tem muito o que se fazer. E aí, a partir dessa conversa que eles têm com o Orson Gravely, eles descobrem que esse Orson Gravely ele é um cara com múltiplas personalidades, mas nem sempre ele foi assim. É dito que em um episódio em que ele seguiu um pássaro meio que ferido, até a Umbra, ele chega e ele vai tentar acolher aquele pássaro, mas ele está com um tumor e já é tarde demais, o pássaro tem a morte iminente, e mesmo assim ele quer ajudar. E ele vislumbra alguma coisa muito perturbadora a qual ele não consegue compreender e ele perde a sanidade. No final da aventura eu digo exatamente o que aconteceu. Mas aqui ele mostra uma flor de acônito. E essa flor de acônito ela está, ele fez o ritual de despertar espírito. E a flor de acônito é uma flor venenosa, né? Não conhecia, né, essa flor. E então isso afugenta as personagens ali da cela. E elas têm que sair ali rapidamente. E a Gretchen explica qual que é a função da Fundação Valkenburg. E para meio que comover os personagens para ajudar eles na missão de cura, né? E aí, é claro que isso é meio que arbitrário. Porém, espera-se que, claro, para que a aventura, para que a história ela dê seguimento, as personagens devem aceitar o convite dessa Gretchen para que eles formem uma nova matilha aventureira. E depois de uma pequena assembleia, aliás, eles são parentes e não exatamente uma seita, uma pequena assembleia, eles fazem ali a iniciação, e esses guardiões que eu havia citado, que ficam na fundação, reconhecem eles como parte ali da fundação, eles ganham pontos de honra por aceitarem esse cargo, e então eles são a nova matilha aventureira, né? E logo em seguida, claro, eles são designados a uma missão, que isso leva à nossa próxima história. A nossa segunda história, vou traduzir aqui o nome como Conquista Hostil, e ela já é uma proposta mais sandbox, que ela vai, de grosso modo dizendo, ela vai abranger ali as oportunidades, as opções das personagens em relação à interação com o cenário, e as ações delas são mais relevantes, as coisas que os personagens, os jogadores decidirem fazer, vão causar algum tipo de acontecimento que pode realmente interferir na história de alguma forma, diferente do Railroad, que se espera a colaboração meio que linear das personagens. Então é um pouco mais aberto para intromissões das ações das personagens, mas enfim. As personagens elas vão sair da seita do coração puro e vão direto para a seita verde, seita dos verdes, tanto faz, ali de Nova York. É aí também que aproveita o gancho para você poder usar o Raid Across New York aqui nesse livro. E nessa convocação, na verdade, eles são chamados pela Shadowpad, que é a Tara Mitchell, e ela é uma filha de Gaia, se eu não me engano. Ela chamou as personagens ali por causa de uma coisa que aconteceu. Ela descobriu um filhote perdido, que é um Harold Masters. Esse cara seria um andarilho do asfalto, mas ele da alta sociedade, coisa e tal. Só que ele não aceita meio que a natureza dele, tá muito confuso. Então ela chama ali as matilhas aventureiras para tratar dele. Ele é levado para a Valkenburg Foundation, só que nessa fundação ele meio que é torturado, lembra daqueles titeriteiros, e ele consegue fugir e ele retorna para Nova York. Quando ele retorna para Nova York, ele usa da sua influência para fazer ali a sua segurança. Ele se infiltra ali como o líder de uma gangue que eles se denominam como os The Freddies, né? Em relação ao Freddy Krueger.
E ele forma ali toda uma segurança para que os Garou não fossem mais atrás dele e levassem ele de volta para a fundação. Só que ele tá meio loucão, ele é um cara muito furioso, né? Essa seria a condição dele como lunático, né? Então, a partir dessa volta, ele decide se vingar e da matilha da Shadowpad, apenas o Hack-Talon é o único cara que sobrevive. Os outros 2 integrantes da matilha dela, eles são mortos brutalmente por balas de prata. Aliás, esse Herald Masters, ele faz uma encomenda ali de prata, ninguém sabe porquê, até esses 2 outros Garou que morreram se levarem chumbo na fuça, né? A partir desse momento não tem-se uma ideia do paradeiro desse Herald Masters, mas a aventura ela vai abrir para que os personagens eles possam explorar Nova York e alguns pontos específicos indicados pela própria Shadowpad, e eles começam a procurar pelo Herald Masters, né? A partir dessa procura, eles podem interagir com personagens que são importantes, podem adquirir informações. Aliás, tudo isso que eu falei sobre ele voltar, conseguir a prata, se infiltrar como líder de uma gangue de rua, tudo isso é desconhecido. É nesse momento que eles podem, né? Essa é a vantagem do Sandbox, é que eles podem adquirir essas informações sobre o Masters e ter uma vantagem sobre ele quando tiver algum conflito. É a partir daí que sai dessa cena para a próxima, e eles descobrem que ele está num restaurante granfino, um tal de Palfrey's, esse restaurante. E as personagens têm que passar pelo host, né, que é o cara, é o anfitrião ali do restaurante, né. E assim que eles passarem, eles vão ver uma cena um tanto quanto perturbadora. Lembra que eu falei daquele Hack-Talon? Esse cara, ele é um impuro e ele tá loucaço, ele quer vingança com esse Masters. E esse Masters tá num jantar com alguns clientes, alguns sócios ali dos negócios dele, e esse Hack-Talon ele ataca, só que em forma Crinos, né? Só que os seguranças ali do Masters, eles são ativados pelo delírio, e eles sacam suas armas de balas de prata, metralham ele na frente de todo mundo, cara. E aí as personagens, elas podem interagir, como eu disse, essa é a vantagem do Sandbox, porque eles podem impedir que o cara morra, pode impedir que ele seja metralhado, pode impedir que ele até mesmo se mostre como Crinos, né, e rasgue o véu. Enfim, eles podem fazer o que quiser. Mas se isso acontecer, eles têm que lidar com coisas, bom, meio óbvias, né? A gente tem várias testemunhas no local, um repórter em especial tem fotos da forma Crinos desse impuro no chão, e ele vai vender para um tabloide de caçadores. Então, cara, isso pode virar uma merda federal, e os jogadores precisam presumir que essas coisas podem acontecer e começar a tomar os cuidados. Eu gosto muito dessa proposta, que é justamente a proposta que a Camarilla tem que lidar quando o Sabá começa a entrar na cidade e começa a causar. Isso é muito louco. E essa proposta do véu é puramente ter que lidar com esses conflitos. Eu acho bem legal. É claro que esse Herald Masters, ele vai fugir, ele vai até um galpão onde vai estar esse The Freddy's. Ele já tem todo um esquema programado. E olha só qual que é o plano desse cara. Ele conseguiu, a partir desse The Freddy's, juntar, porque porra, ele é um lobisomem, e com a liderança de um lobisomem, todas as outras gangues de Nova York não conseguiram manter a sua liderança. Então ele conseguiu fazer um apanhado de todas essas gangues e fazer um mutirãozão. Então nessa noite que ele consegue fugir, ele pega a galera, junta num galpão, pega umas picapes com bombas incendiárias e os caramba 4, e eles vão migrar desse galpão até a seita do Verde, lá dos garotos de Nova York, e ele quer destruir tudo e todos que existem lá, e no caminho ele vai causando a destruição, e é claro que isso é mais um rasgo do véu, né? As personagens precisam lidar com esse cara. E ali nesse conflito é esperado que esse Herald Masters ele não morra. Aliás, a missão das personagens é levar esse cara com vida até a fundação. E é claro, mais uma vez, as personagens, isso é esperado não saber, né? Que ele foi torturado na fundação. Ou que pelo menos eles não acreditem, porque não tem nenhum fenômeno, não tem nenhuma presença da Wyrm, como eu disse, que os titeriteiros conseguem esconder. Uma vez de volta à fundação, nós temos uma próxima história que eu vou chamar ela de Peles. E nessa pele aqui a gente vai conhecer um personagem bem conhecido aí pela comunidade de RPG. Eu acho bem interessante que até o pessoal que nem é de lobisomem conhece esse cara, mas já vou chegar no nominho dele. Assim que as personagens chegam de Nova York, depois elas se recuperam, claro,
Eles internam ali o Harold Masters e eles se recuperam, né? E eles são designados para cuidar dos lupinos que foram curados. Ah, esqueci de falar. O tratamento da fundação, ela consiste em, uma vez que o Garou ele realmente não aceita a sua condição como lobisomem, olha que bizarro. Ele precisa tomar um soro uma vez à noite, num período de 30 dias, e quando esse período passar, esse Garou ele volta à sua forma original e ele é incapaz permanentemente de mudar de forma. Esse é o tratamento da Fundação Valkenburg. O que você acha sobre isso? Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo, mas é isso que acontece. Então as personagens são designadas para ver esses lupinos que foram curados, ou seja, eles são lupinos para sempre. Eles não têm mais acesso a dons, às outras mudanças, mas eles podem, aparentemente, ir até a Umbra, usar fetiches e coisa e tal. Eles vão checar esses lupinos uma, duas vezes, justamente porque a fundação fica sabendo que esses lobos estão matando as ovelhas de alguns fazendeiros. Eles ficaram muito putos com isso, por isso que as personagens têm que ficar de olho lá neles. Em uma dessas visitas, é aconselhado que durante a narrativa o narrador ele faça que realmente não tem nada de errado, que eles estão bem aproveitando ali a natureza ali perto, só que no último momento que eles vão fazer a visita, eles escutam um último ganido e eles vão correndo ali ver o que está acontecendo e eles encontram dos 4 lobos, 3 deles decapitados, sem a pele, com um rastro de pneus de 2 picapes que saíram dali não há muito tempo. As personagens dos jogadores podem perseguir esses rastros, chegando nessas picapes, e a gente tem 2 picapes, né? Elas vão em direções distintas. Em uma dessas picapes nós temos 7 caçadores em uma picape só, e eles vão estar meio embriagados, eles são caçadores fracos, enfim. E existe uma pista fundamental dentro, contida ali por esses caçadores, e já chego nela. Na outra picape nós temos Samuka Height. Samuel Height está lá. Ele que é o cara que está comandando esses caçadores, mas ele dá uma desviada. E assim que ele percebe, e essa aventura, como eu disse, ela é Railroad, então ele não deve ser pego. Quando ele percebe que as personagens estão perseguindo ele, ele joga, sabe aquelas estrelinhas ninja assim? Que joga no chão pro pessoal pisar, e, enfim. Ele joga essas paradas no chão, ele joga granadas incendiárias, várias coisas para que as personagens não alcancem a picape dele. Mas se alcançarem, enfim, ele vai deixar rastros, e se continuarem a seguir esses rastros, vai levar até uma mineradora, e a sigla dessa empresa é a NHMTC, que é uma mineradora local em que o Samuel Height está trabalhando, né? Se as personagens não seguirem a picape do Samuel Height, ou então se o narrador ele decidir que a outra picape seria mais conveniente, ele vai encontrar um crachá dessa mesma empresa portado pelos caçadores. Eles são ali contratados por meio do Samuel Height pela empresa, né? E eles vão ter esse ponto de congruente em que eles vão chegar nessa mineradora. Uma vez nessa mineradora, ela tem ali a sua segurança, coisa e tal, mas lá dentro eles vão encontrar a documentação do Samuel Height, dizendo sobre o nome e o endereço dele, falando sobre essa mineradora, que é uma mineradora que tem planos de comprar o terreno do rancho que fica a Fundação Valkenburg, e uma carta de agradecimento daquele Victor Helms para o Samuel Height, agradecendo a uma quantia de dinheiro que ele deu ali. Então, olha só como as coisas começam a ficar muito estranhas em relação à Fundação Valkenburg. Ah, e ali naquela ficha, como se fosse ficha de funcionário ali do Samuel Height, a gente tem o selo da Pentex, o que me desagradou um pouco, porque foge de novo daquela proposta da Pentex ser uma empresa secreta e ela agir por suas subsidiárias e ninguém saber quem ela é. E vai lá e ter um carimbo lá da Pentex, porra. Seguindo a aventura, é esperado que primeiro, né, precisa resolver as coisas. Além do mais, eu disse que haviam 4 lupinos e um deles ainda está vivo e ele sumiu. Então os personagens precisam achar ele, né? Por mais que ainda tenha essa carta do Victor Helms, que é um dos diretores da Fundação Valkenburg, ali em posse das coisas do Samuel Height, eles precisam ainda resgatar esse lupino. Então é esperado que eles vão até a casa do Samuel Height, e quando chega na casa do Samuel Height, também tem ali as suas cercas com arames farpados, cães de caça que não são lá essas coisas, várias armadilhas dentro da casa do Samuel Height, e aqui as coisas começam a ficar um tanto quanto bizarras, né? Samuel Height bizarro? Isso aqui é uma redundância em tamanha, né? Mas beleza.
A partir do momento que eles entram lá, eles começam a ver a casa do Samuel Hite. Ele possui diversas peles de animais, de vários das mais distintas categorias, inclusive cabeças de alguns animais nas paredes. Dentre essas cabeças, há 3 cabeças de lobisomem, sendo 2 delas bem específicas, uma de um cria de fênix, acredito que esteja escrito, porque acho que não dá pra você olhar e saber exatamente que é de um cria de fênix, mas foda-se. E a outra cabeça é de um dançarino da espiral negra, então olha só como ele realmente não faz distinção. Daqui a pouco eu falo sobre a história do Samuel Hite. A partir dessa investigação na casa dele, as personagens vão perceber que tem uma porta secreta, e essa porta secreta vai levar para o porão dele, e nesse porão ele vai estar realizando o ritual do renascimento sagrado. Esse ritual é o que vai fazer ele, por meio das peles ali dos lobisomens que ele caçou, se transformar ele mesmo em um lobisomem. What? Como assim, cara? Ele não é nascido guerreiro de Gaia? Calma que já eu explico a história desse Samuel Hite, calma lá. A partir do momento que ele se torna um Garou, né, ele era um parente até então, ele conversa ali com as personagens e ele fala realmente que ele não tem a intenção de matar as personagens, e o Samuel Hite é um cara relativamente poderoso. Ele não tem a intenção de brigar com as personagens e que ele tá fazendo isso porque ele se sente um cara muito injustiçado, que ele é um parente, ele sempre quis ser um Garou, mas a primeira mudança nunca chegou pra ele, coisa e tal. Então é esperado também que, mesmo que as personagens não queiram escutar ele e ataquem ele, ele vai usar do fetiche, né, um colar que ele tem aqui, que ele também usa lá na aventura de Rage Across the Amazon, que ele adentra a Umbra e ele se locomove a um ponto de corrupção da Wyrm, porque esse fetiche que ele usa no pescoço foi roubado de uma espiral negra. Então ele vai lá, quando ele vai ser atacado, se ele for atacado, ele vai se locomover para esse ponto, e uma vez na Umbra, ele vai ver que toda a corrupção, né, todo aquele processo de coletar as peles dos lobisomens para ele fazer esse ritual, trouxe muita atenção da Wyrm, era uma coisa que ele não queria de fato, mas ele tá cagando e andando pro que se é da Wyrm, se é da Wild, foda-se, ele só quer ser um lobisomem. E isso é um ponto bem interessante que eu vou ressaltar na história dele. E aí depois ele foge, claro, e as personagens têm que voltar para a Fundação Valkenburg, e elas podem questionar o Victor Helms, elas vão reencontrar esse Lupino que estava perdido na floresta, ele conseguiu fugir dos caçadores, e a gente toca para a próxima aventura. Mas antes, vou falar sobre a história do Samuel Hite, é claro. A história do Samuel Hite, na verdade, ela é bem simples de ser compreendida. Como o próprio livro diz, ele é um cara muito egoísta porque ele gostaria de ser um Garou, mas sem as crenças e as obrigações. Então vamos lá, o cara nasceu, ele é o 7º filho de um pai que era Garou e uma mãe que era um paparente. Todos os seus irmãos eram parentes também, e quando ele era esperado que nascesse um lobisomem, ele nasceu parente também. E ele sempre ficou frustrado com isso, principalmente pela sua criação com seus primos, que são os irmãos Carney. E esses caras, eles, os dois, né, tipo como se fossem irmãos gêmeos, eles passaram pela primeira mudança e ele não. Ele sempre se sentiu mais no direito de passar, de ser um Garou do que esses caras. Então ele passou o resto da sua vida tentando se provar superior aos Garou. Então ele sempre foi um atleta na época da escola, ele meio que se machucou e não conseguiu progredir. Quando ele se curou, ele decidiu fazer caçadas. Ele viajou pelo mundo inteiro conhecendo outras culturas e outras propostas de caçada para que ele se tornasse um guerreiro realmente valioso, para que ele pudesse praticar ali a sua vingança, porque ele sabia que os Garou, por serem criaturas coletivas, eram muito mais difíceis de serem caçadas. Então como aconteceu essa progressão? Ele começou caçando vampiros, de vampiros ele conseguiu contato. O primeiro vampiro que ele caçou foi um Nosferatu, depois ele caçou um Tremere, e a partir desse contato com o Tremere ele aprendeu taumaturgia. E isso é muito interessante, que a gente vê desde o começo que a taumaturgia, ela realmente é uma proposta não exclusiva para os Tremere. Então olha só que interessante, mais uma ligação direta com o V5. E aí, a partir desse contato com a taumaturgia, ele começa a aprender, né, os rituais, e ele começa a viajar o mundo para caçar outras raças metamórficas, porque elas são um pouco mais solitárias em relação à natureza dos Garou. E nessas caçadas, ele, se eu não me engano, quando ele vai para a Índia, um cara fala para ele sobre o ritual do renascimento sagrado. Ele
toma aquele ritual para si, mas ele demora algum tempo para juntar todo o material, toda a sabedoria para executar esse ritual, e quando ele executa, são quando os personagens vão e chegam no porão dele para impedir, mas já é tarde demais, ele consegue se tornar um Garou. Essa história de Samurai, ela é bem simples, bem rápida, não tem nenhum segredo. A gente continua a história dela, se eu não me engano a gente vai ter mais aspectos disso quando a gente chegar em Fear Factor, se eu não me engano, e a gente vai ter no Guia dos Jogadores, no Guia do Storyteller's Guide to the Sabá, e a gente falou também em Raid Across the Amazon sobre a história desse cara. E vai ter outros suplementos também. O Nação Garou, se eu não me engano, o Pedro Nogueira e o Chocos fizeram um episódio especial falando sobre o Samuel Hyde, então você pode com certeza vir depois, claro, e dar uma olhada no que eles fizeram lá, que tá muito legal pra você entender a história desse cara tão massa velho, né, como eles falam. A próxima história, apesar do que aconteceu na história anterior, a gente tem uma linearidade e a gente tem alguns pontos que podem mudar a rota dessa aventura seguinte, né? Essa daqui eu vou traduzir como a ciência esquisita, né? Weird Science, como é colocado aqui. E essa aventura ela se trata do seguinte: depois que as personagens têm esse episódio com o Samuel Hyde, elas voltam para a fundação para entender o que está acontecendo. Pô, Victor Helms, que é um dos diretores, mandou uma carta pro Samuel Hyde agradecendo uma quantia de dinheiro. Porra, que porra é essa, né? Só que é meio que sugerido pelo livro que esse conflito ainda não seja resolvido. Então a Gretchen ela vai mandar as personagens para uma cidade onde elas elas podem ir de carro ou elas podem ser transportadas por Ponte da Lua, da Seita do Coração Puro até a Seita da Pedra Caldeirão, como eu vou traduzir aqui, que é a Cauldron Rock. E essa seita ela é de garras vermelhas, eles estão cagando e andando porque os personagens foram ali fazer, mas a gente tem duas personagens importantes, na verdade. A gente tem o Tall Wolf, que o Tall Wolf ele é o líder da seita, eles são garras vermelhas, e ele só quer saber o combate àquela maldita madeireira que tem ali do lado, e eles combatem ferozmente aquela madeireira, e eles não vê outro motivo para voltar a atenção em outro lugar. Esses assuntos de humanos malucos, ele tá cagando e andando. Mas tem uma outra personagem, é um outro garra vermelha, é o Grey Nose, o nariz cinzento, tanto faz. Ele vai mostrar alguns pontos da cidade. Ele vai mostrar um pântano assim que tem uma presença da Wild muito grande. Eu achei meio irrelevante mostrar isso, porque eu realmente achei desnecessário, a não ser que eu tenha perdido alguma informação aqui no meio, mas eu achei essa parte aqui da história bem desinteressante. Que seja. Se parecer falta de informação aqui, eu peço perdão, mas realmente eu não gostei dessa aventura. Mas vamos lá. Assim que esse Grey Nose mostra ali também onde eles podem chegar na cidade, mostra uma estrada, uma avenida ali que eles podem seguir. Em Redland, eles podem começar a investigar o que pode ter acontecido com essa lunática. A Gretchen já vai ter avisado as personagens que um Garou lá em Redland foi internado numa instituição que é o NNL, que é o Northwest National Laboratory, que seria o Laboratório Nacional Noroestino, do Noroeste, que seja. E ela está internada lá. Esse lugar, na verdade, ele é uma empresa governamental, é uma instituição governamental, e ela faz pesquisas de várias naturezas científicas, desde armas químicas e biológicas, ou sei lá, até tratamento psiquiátrico. Então ela está internada ou presa lá de alguma forma, e é claro que os personagens precisam levar ela para a Fundação Valkenburg. Chegando na cidade, elas podem começar a investigar e descobrir que realmente teve, vou até colar aqui como eu traduzi, que é o show itinerante dos Irmãos Urso, que é uma espécie de circo que ela teve uma operação policial que descobriu que essa atração ela estava envolvida com tráfico de drogas, com escravidão e com prostituição. E dentre essas pessoas que estavam sendo exploradas ali por esse show itinerante, estava essa Garou lunática, e várias pessoas foram presas. Se eu não me engano, alguns integrantes aí eles foram mortos no processo da operação. E dentre as pessoas que foram presas eram clientes, e esse cliente era um consumidor de pornografia que é um funcionário dessa NNL. Então as personagens podem chegar nele, chantagear, perguntar sobre essa suposta Garou lunática que foi levada para a instituição, enfim, coisas que podem direcionar diretamente para a NNL e saber onde ela está exatamente, porque a empresa é grande e tem vários prédios, né?
Outra forma de conseguir mais informações é conversar com o agente, o detetive da polícia, que ele é um nativo americano, ele meio que foi chutado dessa investigação por conta de alguns elementos que tinham ligação com algumas outras figuras importantes do governo. Acho bem interessante quando eles fazem essa ligação, mesmo que ela é rápida e completamente desconectada com o contexto da aventura, mas que existe alguma coisa ali muito maior que não convém à aventura. Enfim, eu gosto muito disso, que dá essa sensação de impotência para todo mundo. Mas vamos seguindo. Uma vez que eles conseguem esse direcionamento para NNL, conseguem endereço, coisa e tal, eles chegam lá, e esse lugar, como eu disse, ele tem várias... A função dele é de multidisciplinar em relação à ciência, né? Eles têm Gente, eu não entendo, tá? Então, eles mexem com energia nuclear, com energia da puta que pariu, sei lá como é que chama essa porra. Eles mexem com essas coisas de cientista aí, e no meio desses prédios de pesquisa a gente tem o centro psiquiátrico em que está presa essa Garou. As personagens têm que chegar lá, têm que descobrir onde exatamente ela está, com a ajuda... Se elas chantagearam aquele cara na cidade, vai conseguir exatamente a localização. E depois de muitas informações, muitas investigações, uma coisa que eu achei bem ruim dessa história, porque muita informação sobre coisas que vão ser passageiras, saca? Tipo, desnecessário. Essa Garou lunática é a Janet Shrek e ela tá meio que morta, né? Na verdade, o que acontece? Ela tá possuída por um maldito. Esse maldito tá entrelaçado ali na alma dela, só que um totem, que é a Mir-Erta, que é um espírito ancestral antiquíssimo, que é um Karna poderoso, ele roubou a alma dessa Fúria Negra e ele meio que entrou no lugar do corpo dela porque fazia muito tempo que ele não tinha uma manifestação terrena. Como ele é um espírito nativo, e isso eu achei do caralho, como ele é um espírito nativo, então as pessoas não esqueceram, né? A cultura, o folclore, as pessoas esqueceram dele e ninguém mais adora ele, ninguém mais segue ele, inclusive os Garou. Então, o que tem que acontecer? Os personagens dos jogadores precisam adentrar a Umbra, ir até o reino desse cara que fica na Umbra Profunda e convencer ele de que ele tem que soltar a alma dessa mina. Pô, não tem nada a ver. E como esse cara ele só quer uma tal adoração, então tipo fala, pô, então convence a galera aí a me seguir aí, sei lá, bizarro, né? E aí eu solto a alma dela, né? E, tipo, ela é facilmente solta, só que quando ela é solta, a alma dela volta pra aquela casca, né? E aquele maldito que estava possuindo ela, o Psicomachia, ele vai sair do corpo dela, vai tentar incorporar algum dos outros personagens, mas se derem um cacete nele, ele estiver perdendo, ele vai fugir. É nesse momento que a Fúria Negra, na verdade, essa Lupina, né? Essa lunática vai se revelar como, na verdade, ela não é um filhote perdido, ela simplesmente foi possuída por um maldito, ela matou a matilha dela inteira, e ela ficou meio que desalentada, meio que no Harano, vamos dizer assim, ele não usa esse termo, mas ela acabou sendo pega pelo pessoal aí do show itinerante e ela acabou sendo escravizada usando como atração. E aí ela não é uma lunática, né? Tanto que assim que ela é resgatada, ela vai voltar para a seita dela. Umas coisas interessantes em relação a essa aventura. Quando os personagens têm contato com esse Mir-Erta aí, essa personagem, há a proposta de que a Matira ela tenha 2 totens. E aí, meu filho, já chutou o balde, já tem vários aspectos aqui nessa aventura, eu acho que eu já citei alguns, que realmente eles contradizem um pouco da natureza de Lobisomem Apocalipse, mas a gente está falando da primeira edição, e assim como a primeira edição de Vampira Máscara, existem esses aspectos que realmente deixam a desejar e falam, pô, cadê a característica, né? Cadê a personalidade desse cenário? Quando você permite, né, é permissivo trazer várias ideias para mudar o que realmente está no roteiro, né? Não é ruim, né? É que realmente um suplemento que traz isso pode trazer confusão para como as coisas são guiadas até mesmo no plot, né? E depois os personagens retornam à fundação, cansados, né? Porque não teve meio que uma pausa entre uma história e outra. Então eles meio que tem que descansar, só que não. Então a gente ruma para nossa última história desse suplemento. Bom, o nome dessa aventura já vai dizer muito sobre ela. Aliás, a gente já passou por Dark Alliance, Vancouver.
E, bom, União Negra, assim como eu traduzi, que é Dark Union, ela vai trazer bastante, não tem nada a ver com vampiro, mas tem a ver com fazer alianças com criaturas da Wyrm. Então vamos lá. Assim que as personagens voltam dessa última missão, tá? Elas voltam à fundação e ali, quando elas estão para descansar à noite, eles são atacados por uma matilha de espiral negra. Essa matilha de espiral negra é a matilha, vou traduzir como do punho traiçoeiro, que é o Insidious Fist. Essa matilha é composta por 4 espirais negras de terceiro posto, e enquanto 3 deles atacam pela frente da fundação, um outro vai em um outro ponto da fundação para atear fogo no lugar, e assim um caos generalizado começa, e as personagens têm que entender o que está acontecendo, enfim. Só que tem uma personagem, uma dançarina da espiral negra, que é a Listá. A Listá, ela bate o olho em uma dessas personagens e ela tem uma parada dela que ela se apaixona por essa personagem, então ela não pode continuar esse ataque, ela não pode matar a pessoa que ela está apaixonada, na verdade. Então ela vai até o líder dela, que é o Horgrath, assim vou chamar ele, e ela convence ele que tem uma matilha de Wendigos chegando e eles são muito numerosos e eles têm que fugir, e convence ele a fugir e eles acabam debandando. Ninguém morre, na verdade eles deixam 2 mortos no caminho, mas ninguém de certa relevância da equipe, né? E eles conseguem fugir, os 4 deles. As personagens ficam de guarda ali naquela noite, então, ou seja, eles não descansam mesmo. É meio que para construir isso, eu achei muito legal, um ar de realmente uma paranoia ali dentro da fundação, que tem alguma coisa errada. Eles precisam falar com o Viktor Helms, eles precisam lidar agora com a guarda desses dançarinos da espiral negra. No meio desse ataque, eles descobrem no meio dos papéis, que é a parada do Railroad, né? Eles têm que descobrir uns papéis de uns diários de um dos funcionários que realmente faz registros de que ele se lembra de ter sido possuído por alguma coisa, que ele está fazendo ali as torturas no porão da fundação com os pacientes e coisa e tal. Então tem um monte de coisa acontecendo, as personagens não sabem o que acontece, o mundo espiritual está ausente de espíritos, uma coisa bizarríssima. Então tem esse ar de preocupação, o que está acontecendo, essa neura, e eles não descansam, cara. Então olha só como a ansiedade é pra bater forte ali, né? Independente de tudo isso, a noite passa tranquilamente, eles conseguem uma oportunidade de descansar ou não, eles podem tirar os pratos a limpo com o Viktor Helms ou não. Essa Listá que eu havia comentado, ela vai chegar nas personagens, vai chegar nessa personagem amada que ela tá apaixonada, né, supostamente, e ela vai fazer uma proposta de aliança. Por quê? Ela diz que esses titeriteiros que estão manipulando os funcionários da fundação, eles são, na verdade, inimigos dos espirais negras também. Por quê? Porque eles não tinham noção do que tinha ali dentro da fundação. Eles estavam atacando a fundação por causa da proposta de cura da fundação, e não exatamente porque a fundação é um centro de Garus. Então, quando eles souberam da presença desses titeriteiros, eles falaram, não, porque a gente vai destruir a fundação, esses titeriteiros vão querer manipular a gente também. Convenceu? Pra mim não convenceu, mas beleza. E aí, a partir dessa conversa, a personagem amada tem que escolher se vai cair no papo dessa Listá ou não, mas ela marca uma reunião. É pressuposto que essas personagens dos jogadores vão encontrar essa matilha de espirais negras lá num bosque afastado da fundação, e lá eles vão conversar, vão fazer um pacto de aliança. E depois desse pacto de aliança, eles voltam para a fundação. As pessoas ficam com o nariz torcido porque estão fazendo aliança com espirais negras, mas falam, beleza, se é por um mal comum, tá tudo certo. É nesse momento que o Viktor Helms, ele vai dizer que o real problema da fundação é nada mais nada menos do que a primeira pessoa que foi ser procurada pelas próprias personagens dentro da fundação. Eu estou falando de Orson Gravely. Esse cara, depois que ele chegou na fundação, as coisas não foram mais as mesmas. O que acontece? O Leopold Valkenburg, lá atrás, naquele conto introdutório, ele tem uma aventura ali com uma sombra que possui alguns Garou lunáticos e fazem pesadelos ali, e controlam, fazem eles ficarem completamente raivosos e atacar os aliados, né? E esse espírito é uma sombra muito misteriosa, muito poderosa, e essa sombra possuiu esse Orson Gravely. Então ele está sob a influência desse maldito, esse encarna maldito que ninguém conhece.
Então esse Victor Helms, que na verdade ele não é quem aparenta ser, ele pode explicar que aquela carta para o Samuel Hite faz parte do plano dele. Por quê? Ele na verdade ele é um senhor das sombras e ele quer um motivo para acabar com aquela fundação Valkenburg, porque os senhores das sombras eles simplesmente não são bem-vindos ali. Meio furado, mas beleza, vamos continuar a história. E beleza, as coisas explicadas, começa a ação para impedir Orson Gravely de continuar com a sua ação com os titeriteiros, né? O Victor Helms ele propõe que, enquanto ele vai pelo mundo físico matar Orson Gravely, as personagens vão pela Umbra para que ele não fuja de nenhuma hipótese, né? Então, quando o Victor Helms vai até a cela desse cara, vai matar ele consegue invocar ali os titeriteiros, fazem os funcionários da fundação proteger o corpo dele, enquanto ele faz meio que uma projeção astral pra Umbra. Na verdade, a gente tem uma espécie de domínio em que ele tem acesso, e esse domínio é onde vai parar na Torre do Diabo, que é o Devil's Tower, né? E essa Devil's Tower, ele vai estar no topo dessa torre, ele vai invocar um rastejante Nexus. E assim, sem mais sem menos, do nada ele invoca essa porra. E os dançarinos da Espiral Negra, eles precisam lutar com esse rastejante Nexus porque não é aliado deles também. Então realmente existe uma cooperação entre as equipes ali, mas realmente não cola, gente. Enfim, a ideia realmente estava indo tão bem. E nessas duas últimas histórias, realmente as coisas... Eu senti que elas afundaram de uma forma imperdoável. Mas enfim, a partir do momento que ele invoca esse rastejante Nexus, esse rastejante começa a combater ali as duas matilhas. E essa Lishita começa a ver que o Orson Gravely tá para invocar um outro rastejante Nexus. E ela, para impedir... Ela vai lá e tem todo um momento dramático, ela olha pro amado dela e fala palavras ao vento, inaudíveis, e que drama. Enfim, e ela vai lá e se joga no portal, e a partir do momento que ela se joga nesse portal tem um certo desequilíbrio, que esse portal suga tudo e todos, menos as duas matilhas. Então essa lista ela se sacrifica para que tudo acabe. E é sugerido que se esse rastejante Nexus estiver dando trabalho, imagina, né? O rastejante Nexus é tranquilo de matar. Tiver dando trabalho aí pros personagens, então ele pode ser sugado também no meio dessa loucura. E esse domínio, essa espécie de domínio, ele deixa de existir. Enquanto todo esse fuzuê acontece, os dançarinos da Espiral Negra, eles meio que traem um ao outro. Essa Lishta, ela se sacrifica, um dos componentes ali dessa matilha mata o líder, porque ele sempre quis ser o líder, e é o irmão mais novo ali, tem a parada da loucura dos dançarinos da Espiral Negra. E o último integrante ali dessa matilha não gosta dessa atitude, ele vai lá e desafia esse outro dançarino da Espiral Negra, ele vence, os dois, esse cara que matou o líder foge, e esse outro cara, ele fica pra ajudar. Olha só que bizarro, esse Espiral Negra fica pra ajudar a Fundação Valkenburg a lidar com esses titeriteiros. Olha só, final feliz. Então ele vai lá, ele ensina os Garou a detectar esses titeriteiros que escondem sua presença da Wyrm. Enfim, ele faz ali a sua contribuição e aí ele vai embora. E é basicamente isso, sabe? O final felizaço, completamente bizarro já. O Pedro Nogueira, acho que foi que falou que é um suplemento bizarríssimo, mas até que era divertido, e realmente ele é meio divertido, mas ele tem esses pontos aí que são complicados, né? Mas enfim, se você não gosta de alguma coisa, você pode mudar tranquilamente. Mas eu gosto muito de como a proposta das aventuras em relação à crônica, ela funciona muito bem, né? Ela é muito fechadinha, ela faz certo sentido, porque ela tem início, meio e fim, então ela realmente é bem amarrada. Apesar da história em si, o enredo não ser bom, ele é uma história muito boa para você montar suas próprias histórias. Então, Valkenburg Foundation, ele é um livro mediano. Bem para baixo, mas é mediano. Bom, de todas as coisas que eu citei várias coisas ruins, né? O final foi realmente uma bosta. Algumas coisas que são contraditórias ao cenário de Lobisomem Apocalipse, como essa aliança comum, né? A gente já viu 2 vezes a Dark Alliance e agora em Valkenburg Foundation.
fazer essa aliança com espirais negras ou com inimigos, né? São agentes da Wyrm de uma forma geral. Isso é uma coisa que contradiz muito e faz de uma forma muito tranquila, né? Sem nenhum tipo de contradição. Ele não põe um cenário realmente de conflito emocional, ideológico. Ele simplesmente põe lá. É claro que isso fica a cargo do narrador, colocar esses elementos, mas realmente seria muito interessante se ele fizesse parte da atmosfera do jogo e não faz. Outra coisa que eu achei bem incômoda é que, por se tratar de uma instituição psiquiátrica, né, a Fundação Valkenburg, então eu gostaria de ter visto mais reflexões sobre essa tal da normalização que eu disse no início. Eu falo normalização porque é um termo que Michel Foucault usa em Vigiar e Punir. Olha só, fazia tempo que eu não indicava um livro aqui, né? E nesse livro ele fala muito sobre o fato de estarmos sempre sendo normalizados. Eu indico muito a leitura desse livro. Ele pode ser um pouco complicado, né? O Foucault, ele é conhecido por ser um cara que escreve muito difícil, mas eu acho que de todos os livros difíceis dele, o Vigiar e Punir é o mais fácil de se ler. E ele tem uma ideia bem interessante em relação às instituições normalizadoras, que é justamente a parada de você estar fora do padrão. Então as pessoas, mesmo não fazendo parte de nenhuma instituição, elas têm que colocar você na linha. E a mesma coisa acontece com esses lunáticos. Então, se eles não aceitam ser Garou, então eles têm que sair de lá. Eles vão numa normalização que realmente é muito incômoda. Eu não gostei dessa proposta de soro de cura, em que você fica para sempre na sua forma e você pode seguir sua vida de novo. Batidaço. E assim como a gente viu lá em Alien Hunger, ele tem o mesmo aspecto científico que realmente é muito original, é muito criativo, mas ele não é Lobisomem Apocalipse. Assim como Alien Hunger não é um jogo de Vampiro à Máscara, é outro jogo. E Valkenburg Foundation é outro jogo, não é Lobisomem Apocalipse. E outra coisa interessante a ser ressaltada é que essa proposta de instituição é um tema muito debatido, principalmente em ativismo nos anos 70, 80, 90, de uma forma muito mais impulsionada por conta da descontentamento das pessoas com os pacientes eram tratados nas instituições psiquiátricas, né? A gente tem filmes muito bons, o único que vem na minha cabeça agora é Anice, que é um filme nacional, que fala sobre uma instituição psiquiátrica, não sei qual que é o termo adequado, me desculpe, mas é um filme muito legal e eu super recomendo, eu acho que tem ele inteiro, completinho aqui no YouTube. E finalmente nós chegamos no último livro de 93, graças a Deus, o ano inteiro falando de lobisomem, gente, pô, eu quero falar de outras coisas, quero falar de mago, cara, porra, voltar a falar de vampiro também, quero chegar logo em Wraith, porra. Mas enfim, eu fiquei muito feliz que saiu uma progressão do canal em relação à exposição de ideia que eu achei muito do caralho. Eu acho que tá evoluindo, a galera também tá bem mais engajada em relação aos comentários. Eu descobri, talentos aí, o pessoal mandou o Instagram das artes que faz do Mundo das Trevas. Cara, mano, isso é muito legal, a interação tá muito legal também com o pessoal. Mandar um abraço aí pro Luciano, a gente tava trocando um papo sobre algumas coisas que eu não posso dizer agora, mas é em relação a Lobisomem Apocalipse, logo vocês vão saber. E por causa disso a gente vai ter claramente um hiato de Lobisomem Apocalipse aqui no canal. Um dos últimos livros que a gente vai falar aqui, é claro, vai ser a entrevista com o pessoal do Nação Garou, falar sobre o Brasil em Fúria, essa belezinha aqui nacional, que, mano, vocês não perdem por esperar. E se der tempo também, ainda esse ano eu faço Brasil em Fúria. E vou conversar com o pessoal também se a gente faz do Pontes Queimadas, tá? Então é isso aí, gente. Eu decidi também fazer alguns vídeos de conclusão de edição. Vou fazer um vídeo sobre a primeira edição de Vampiro à Máscara. E quando eu terminar Lobisomem, com certeza vou fazer um vídeo de análise sobre a primeira edição de Lobisomem Apocalipse. Beleza? Então, gente, vou ficando por aqui. Grande abraço pra vocês, não deixa de curtir essa droga, compartilha essa droga aí nas suas mesas, nas suas redes sociais. Gente, essa droga está crescendo, muito feliz aí pelo apoio de todo mundo, nós passamos os 700 inscritos aí. E é isso aí, muita coisa boa virá. Deixa a droga no comentário se tiver alguma coisa legal pra falar sobre esse cenário, sobre essa droga de canal, sobre, enfim, sobre suas expectativas. Fique à vontade, desde que seja respeitoso e traga alguma coisa interessante para nós refletirmos. Viva a intelectualidade, né? Então, grande abraço para vocês, a gente se vê logo mais. Um grande abraço. Falou!